E aí galera, esse é o Thunderbolts e introduziram o Sentry, o famoso Sentinela, e o quão forte ele é. Aqui hoje vou mostrar uma das maiores lutas dele nas HQs, que foi simplesmente o herói mais poderoso em quesito de força da Marvel. Sim, o incrível Hulk. E para muitos, nessa época o Hulk estava no seu auge, que é o ódio ao Hulk. Isso que a gente vai ver, o Sentry vs o Hulk quebra-mundo. Vamos ver quem vai vencer essa batalha, como isso tudo aconteceu. Mas antes, se inscreva aqui no canal, pois vamos trazer mais conteúdos como esse da Marvel, DC e de outras coisas para você. Então se inscreva para não perder mais nada. Então sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então vamos lá galera, essa briga aconteceu em World of Hulk, mundo contra o Hulk, que basicamente foi o seguinte: os Illuminati tiveram uma grande ideia, uma brilhante ideia de gênio, de simplesmente exilar o Hulk em outro planeta. Só galera, eles fizeram isso porque o Hulk está fazendo muito estrago no planeta Terra e as pessoas estavam começando a odiar cada vez mais ele. Então os Illuminati era formado pelo Namor, Doutor Estranho, Homem de Ferro, Charles Xavier e o Raio Negro dos Inumanos. O único que foi contra isso foi o próprio Namor. O resto acabou voltando e mandando o Hulk para um planeta inabitado. Só que o Hulk começou a quebrar a nave, desviou a rota e acabou caindo em Sakaar. Lá ele enfrentou muitos perigos, acabou se tornando o rei de lá e acabou se casando e tendo um filho. Sim, o Hulk era amado, tinha um lugar que todo mundo gostava dele, tinha uma esposa e tinha um filho. Finalmente o Hulk estava tendo paz, onde ele era aceito. Só que tudo isso acabou mudando, já que a mesma nave que levou ele estava perto do planeta e acabou explodindo e matando a maioria dos seus habitantes, inclusive a sua esposa, que estava grávida. Então o Hulk simplesmente ficou full pistola. Assim, é assim, vocês não me queriam, vocês me mandaram embora e agora destruíram o meu lar, as pessoas que eu amo, então simplesmente todos vocês vão pagar, principalmente os Illuminati. Então o Hulk reúne um grupo de sobreviventes, de guerreiros de Sakaar e acaba voltando para o planeta Terra. Primeiramente ele vai para a Lua, onde está a base dos Illuminati. Ele simplesmente trucida o Raio Negro. Para quem conhece o Raio Negro, ele não pode falar, mas quando ele fala, simplesmente emite uma onda de choque extremamente poderosa. Só que isso foi nada pro Hulk. Ele simplesmente espanca ele até dizer chega e transmite isso pro mundo inteiro, falando assim: vocês, Illuminati, são os próximos, vocês vão pagar o que fizeram comigo. Então simplesmente galera, o Hulk chega no planeta Terra, desce o cacete primeiramente nos X-Men e queria pegar o Charles Xavier, que também era um Illuminati, espanca todos eles. Não tem nem puxeiro, nem Wolverine, Ciclope, Tempestade, todo mundo cai diante do cara. Então ele vai atrás dos outros. Doutor Estranho, Namor ele não vai atrás porque o Namor foi o único que foi contra, então ele deixa o Namor de boa. Ele vai atrás do Homem de Ferro e também, que eu esqueci de falar, do Reed Richards, do Senhor do Quarteto Fantástico. Ele também estava nessa bagunça. Só que no meio do caminho, um motoqueiro fantasma, ele acaba se deparando com o Hulk e os dois começam a brigar. E tipo, é basicamente quase empate. Mas o Hulk dá um ataque tão poderoso no motoqueiro fantasma que ele acaba apagando suas chamas. E isso é muito difícil de acontecer com o motoqueiro fantasma. Ele é o espírito de vingança. Só que ele levanta e ele reconhece: mano, você é um cara que está em busca de justiça e não de atacar os inocentes. Eu reconheço isso e acaba indo embora. Uma das maiores defesas foram embora. O Johnny, que era um motoqueiro fantasma, deixou os caras na mão e simplesmente, galera, Homem de Ferro com o Hulk Buster apanha pra caramba. O Senhor Fantástico apanha também. Doutor Estranho também apanha. Então, mas o título disso não é o Hulk contra os Illuminati, é o Hulk contra o Sentry. Vendo tudo isso, o Homem de Ferro faz o impensável. Ele vai chamar o Sentry e fala assim: mano, a gente precisa de você, a gente precisa de outro cara que é capaz de lutar o Hulk, senão a gente tá ferrado. A gente precisa de um herói à altura e você é esse cara, Sentry. Só que o Sentry, pra quem não conhece, ele tem distúrbio de personalidade, ele tem 3 personalidades: Bob Reynolds, Vácuo e o próprio Sentry. Ele tem medo de si mesmo, de machucar as pessoas. É por isso que nunca as pessoas chamam ele e contam com ele, porque ele pode se descontrolar e acabar com o planeta Terra em piscar de olhos. Já que o cara simplesmente tem o poder de 1 milhão de sóis explodindo. Então, com o Sentry recusando a oferta do Homem de Ferro, todo mundo é preso, é humilhado pelo Hulk. Só que do nada ele chega, Sentry, uma pose muito insana, fala assim: mano, é eu e você agora. Só que o Hulk não queria brigar com o Sentry, falou assim: mano,
essa briga não é sua, sai fora. O Stark não sei o que ele falou pra você, mas ele está errado, eles fizeram isso comigo. Só que o Bob, galera, ele não tá nem aí. Pela primeira vez na vida, ele pode realmente se soltar. O Hulk, daquele estado, era o primeiro oponente em anos que realmente poderia aguentar os golpes do Sentry. Então os dois começam a sair na mão. Mas é cada golpe insano. Os golpes destroem a cidade inteira. Joga o Hulk longe, joga o Sentry longe. O Sentry começa a sangrar. E o Hulk, galera, também. O Hulk estava humilhando todo mundo, estava sangrando e estava doendo pra caramba. E cada soco que o Sentry dava é uma rajada de energia tão poderosa, tão insana, que todo mundo estava ao redor estava perguntando: mano, o que tá acontecendo? E simplesmente o Reed Richards, o Senhor Fantástico, falou assim: mano, é simplesmente um poder de 1 milhão de sóis explodindo. Só que, galera, isso é tão absurdo, isso é tão insano, que o Bob Reynolds, ele tá gostando disso, ele tá gostando de soltar, e tá gostando também de apanhar. Então, galera, a gente vê os dois se massacrando, é cada soco, chute, e o planeta Terra começa a sofrer com isso. Sim, todo mundo tava em risco. O Tony Stark, ele estava certo em chamar o Sentry, mas ele não sabia a proporção que isso poderia se tornar, tá ligado? Era a última cartada deles pra enfrentar o Hulk, mano. E, mano, é muito soco, é chute pra caramba. A gente vê, cara, que o Sentry tá sorrindo, o Hulk também tá se soltando pela primeira vez. Algo inédito, dos dois maiores pesos pesados, em quesito de força, velocidade, regeneração, poder destrutivo, os dois maiores pesos pesados da Marvel simplesmente estão sorrindo, tão felizes com aquela situação. E olha que esse Sentry, galera, é um Sentry amarelo, é um Sentry que quer perder, é um Sentry que não consegue soltar de verdade, não é o Sentry vermelho, também não é o Vácuo, que é outra personalidade do Bob Reynolds. E esse Sentry acaba meio que empatando com o Hulk, os dois acabam voltando às suas formas originais. O Sentry volta a ser o Bob Reynolds e o Hulk acaba voltando à forma de Bruce Banner. Só que, tipo, isso foi algo inédito que nem os Illuminati, Vingadores, Quarteto Fantástico, Inumanos, X-Men fizeram isso acontecer. E o Bob Reynolds se, tipo, que auto se nerfando mentalmente, querendo perder pro Hulk. Ele mesmo diz: mano, obrigado por ter feito isso, por ter me segurado, tá ligado? Porque o próprio Sentinela não tem noção da sua própria força. Obviamente é esse Sentinela amarelo, porque nas outras HQs tem a fusão desse Sentry. E o Vácuo acabou se fundindo, entrando em harmonia. As duas personalidades, na verdade as três personalidades do Bob Reynolds, acabam se fundindo em uma só e acaba se transformando no Sentry vermelho. Esse Sentry vermelho com certeza limparia o chão com a cara do Hulk sem nenhuma dificuldade. O Sentry, cara, simplesmente é o top 5 das entidades mais poderosas da Marvel, sem exagero e sem brincadeira. Mas nessa luta aqui, ele queria perder pro Hulk e meio que acabou perdendo. Ele acaba voltando para sua forma humana e em seguida o Hulk acaba voltando à sua forma original. Ele sai da forma de Bruce Banner e acaba voltando. Mas ele acaba descobrindo, na verdade, quem explodiu a nave dele e destruiu toda a sua família foi um de seus amigos, não foi os Illuminati. E por conta disso ele fica louco, ele fica possesso, tão poderoso, tão insano, que cada pisada que dava no chão era causado terremotos no planeta Terra inteiro. Só que como ele estava fraco e enfraquecido com a luta do Sentry, o Stark tinha uma arma e acabou jogando um laser tão poderoso que acabou fazendo o Bruce voltar novamente. E com isso o Hulk acabou sendo capturado e preso. Então essa foi meio que a saga World of Hulk e aí também a luta entre o Hulk versus o Sentry amarelo. Meio que foi empate, tá ligado? Mas foi a primeira vez que a gente pôde ver o Sentry se soltando e o Hulk também. E curtiu? Quer ver mais histórias como essa? Se inscreva aqui no canal, pois vamos trazer muito mais pra vocês. Tamo junto, galera, e valeu!